Nós vimos muito claramente, ontem, povo abençoado, nós vimos muito poderosamente, primeiramente, a cura. Esta tremenda maravilha do Senhor neste tempo, nesta hora, nesta era. Uma cura muito poderosa, uma maravilha essencialmente, como que o Senhor estendeu, esticou os membros deste precioso bebê. Ela tem 6 anos agora, e até mesmo como ela falou e disse que ela ouviu a instrução do Senhor: levante, equilibra, anda e anda. Surpreendente, que isto é o que esta geração agora está assistindo nas suas telas, em suas casas, em suas salas, no conforto de suas salas. Mas eu também quero contribuir, porque nós estávamos falando com alguns bispos e houve tremendas e poderosas contribuições. Eles estavam falando sobre a mensagem, esta mensagem chocante que nós recebemos ontem. Então eu também quis pular e contribuir. Então, obrigado por me dar esta consideração nesta tarde. Mas, de qualquer forma, ontem nós vimos a profecia de Jacó. Foi muito chocante ontem ver a profecia que Jacó deu para Judá. Quando Jacó estava prestes a morrer, e ele convidou todos os seus filhos, eles estavam ao redor dele, eles estavam ao redor da sua cama. Então você poderia dizer o seu leito de morte e ouvir a profecia que Jacó estava dando para os seus filhos e que ele deu para os seus filhos, especialmente quando ele agora encontrou Judá. Que tremenda profecia nós vimos ontem. Como que ele falou com Judá? Ele estava dando porções. Ele estava prestes a partir, então ele estava dando a porção de cada filho, de acordo com a porção de cada um. E então nós vimos o Espírito do Senhor, conduzi-lo a falar profecia, a falar com Judá. E é tão abençoado. E muito chocante também ver que o mesmo Jacó, que tinha visto a escada, ele viu a escada de Deus, os gloriosos degraus, a escada que eu vi naquele 15 de janeiro do ano de 2017. Sim, mas de qualquer forma, ontem foi muito chocante ver o tipo de profecia que ele deu em Gênesis 49. E ele diz a partir do versículo 8 que Judá, novamente o versículo 8, ele diz: Judá, os seus irmãos te louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Já desde o princípio você vê que ele apresenta Judá como este guerreiro campeão, este guerreiro que está vindo, este guerreiro campeão que será louvado por causa da grandeza, do poder da sua vitória, do poder da sua força, entendem? Foi isso que nós vimos ontem, então foi muito chocante ver. Ele diz: Judá, os seus irmãos te louvarão, a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Então você vê que ele está falando a respeito do filho maior que estava vindo, o maior rei que estava vindo de Judá, que seria adorado por Israel, entendem? Israel iria adorar o seu rei, que viria, o Messias, essencialmente. E ele diz: e os filhos de seu pai se curvarão diante de ti, o que significa que Israel vai te adorar. Então, no versículo 9, Judá, você é um leão novo. Então, ele o chama de leão, este feroz. Você sabe que o leão, ele é o rei da selva. Quando o leão ruge, todas as outras bestas, as panteras, os leopardos, as hienas, na selva. Vamos dizer que é noite na selva africana aqui. E então todas as bestas, o leopardo, a pantera, as hienas, as raposas, os cães selvagens, todas estas bestas, os hipopótamos,
Os búfalos, eles agora estão dormindo. Eles agora estão descansando. Então, repentinamente, no silêncio daquela selva, um leão ruge. Então, quando o leão ruge, todas as outras bestas ficam chocadas, elas ficam espantadas. Eles olham umas para as outras e dizem, que tipo de rugido é este? Isto é muito mortal. O que nós ouvimos é muito mortal. Que tipo de rugido é isso? Este aí pode nos devorar. Este aí é muito mortal. Então todas as outras bestas na floresta ficam chocadas. E é por isso que ele diz que ele é o rei da selva, porque eles ouvem o leão. Então ele diz, você é um leão novo, ó Judá. Você vem subindo depois de matar a presa, meu filho. Ele o chama, ele diz que ele retornou de matar a presa. Você retornou de matar a presa, meu filho. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? Quem ousa acordá-lo? Então ele é feroz, ele é poderoso, em outras palavras. O poder dele é poder máximo. Ele é o poder perfeito. Então foi uma coisa muito impressionante ver ontem esta profecia que Jacó estava dando. Versículo 10. O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. Então Jacó estava dizendo estas palavras. Jacó estava falando com Judá e ele estava mencionando grandes palavras. Ele estava dizendo grandes coisas. E ele estava falando profecia. O Espírito do Senhor estava essencialmente falando profecia com Judá, daquilo que iria acontecer com Judá, como que um tremendo rei iria vir de Judá, um rei poderoso, muito poderoso. E ele diz que todo Israel, quando ele diz todos os seus irmãos, ele diz, os filhos de seu pai se curvarão diante de ti. Essencialmente ele estava dizendo que todo Israel vai adorar este rei que virá de Judá. Não se preocupem, eu vou continuar ligando tantas vezes quantas caírem. Não se preocupe, eu não estou com pressa. Se desconectar, eu vou ligar novamente até que eu entregue essa palavra, porque eu também quero contribuir, eu também quero falar, porque todos estão incendiados, todos querem falar, e eu também quero falar aquilo que nós ouvimos ontem, foi muito espantoso. Então, em toda esta conversa, Jacó estava falando com Judá, e ele diz que o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, ou seja, há um rei vindo. Em outras palavras, há um rei vindo de Judá, e este tremendo rei, ele diz que quando ele vier, ele irá comandar a obediência de todas as nações, que será dele, que ele vai comandar a obediência de todas as nações, porque ele diz, e a obediência de todas as nações pertencerá a ele. Então, a este tremendo rei global, este governante universal que virá de Judá, é isto que ele está dizendo aqui essencialmente. Mas se você ver no versículo 11, você vai entender o que Deus Pai quis falar quando ele enviou Jesus Cristo Messias para aparecer para mim no céu e então falar comigo a respeito da vinda do Messias. E isso é realmente espantoso, porque enquanto que a Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora, nem o Filho do Homem, nem os anjos ou os arcanjos. E então Deus Pai envia o Messias para aparecer para mim no céu, aquela visão que vocês me viram compartilhando no final da mensagem de ontem, do culto de ontem. Então ele envia o Messias para aparecer para mim no céu. Foi o que eu descrevi. Então agora ele andou através do céu e tudo acontece. Foi lá de onde eu ouvi a trombeta. O som da trombeta que eu tenho repetido e cantado, que eu tenho soado. Eu ouvi de lá a voz do arcanjo que eu ouvi, o comando de Deus, tudo isso. E então ele anda através do céu e então ele entra. Ele entra no céu e a nuvem o cobre, mas a coroa, e é por isso que eu vi
este manto vermelho que desce do seu ombro, assim, e que você vê no livro do Apocalipse, capítulo 19, que ele está vestido com manto tinto de sangue. Você vê que Jacó também traz isto aqui quando ele fala com Judá, no versículo 11 de Gênesis 49, onde ele diz: ele amarrará o seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará suas vestes no vinho e as suas vestimentas no sangue das uvas. E ele diz, os seus olhos serão mais escuros que o vinho e os seus dentes mais brancos que o leite. Então ele está descrevendo bem ali, ele está descrevendo o papel dele quando ele vem agora como este leão da tribo de Judá. É por isso que quando você vê agora no livro do Apocalipse, capítulo 5, novamente abram comigo no livro do Apocalipse 5, que é a nossa escritura guia, ele diz, então eu vi na mão direita daquele que se assenta no trono um rolo escrito de ambos dos lados e selado com 7 selos. Então ele diz que ele viu um tremendo rolo que estava na frente dele, que estava sendo apresentado por meu amigo Jeová Yahweh. Deus Pai tinha um rolo na sua mão direita, não na esquerda, na direita. Isso é muito simbólico, muito significativo. É um rolo que está na mão direita dele, que significa que é muito importante, muito poderoso, muito significativo, muito chave, muito crítico. É um item tremendo. É um documento que está na mão direita dele. E vocês sabem que Cristo se assenta à mão direita dele. Então ele diz no versículo 2, então eu vi um poderoso anjo proclamando em alta voz, quem é digno de quebrar os selos? Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Então, novamente, não apenas um anjo, ele diz um poderoso anjo. Então você vê a atribuição das funções, tudo que é para enfatizar quão significativo e quão importante é esta ocasião do rolo dentro do trono de Deus no sol. O trono do poder, o poder supremo, é aquele que dá vida para todas as pessoas, sustenta as cidades e dá ar para eles respirarem, e ele cobre o céu com um cobertor de nuvens para formar um ambiente habitável. Ele provê água, ele checa os reservatórios de água nas diferentes nações e ele as enche com a chuva para que cada nação tenha água suficiente para beber, para tomar banho e para viver. E além de tudo agora ele traz chuva para encher a cesta de comida, para sustentar a terra, as nações e os continentes, refilando as suas cestas. Então ele é aquele que agora está segurando este rolo na sua mão direita. Então um anjo poderoso, não apenas um anjo, tudo é por um propósito aqui. Um poderoso anjo, ele diz, eu vi um poderoso anjo clamando em alta voz, ou seja, diante dos ouvidos de todos. Então ele diz, quem é digno de abrir o livro e de quebrar-lhe os selos? Mas ninguém foi achado. Então este rolo, isto é tremendo. Eu sei que nós vamos continuar com Apocalipse capítulo 5 nos nossos próximos cultos. Entretanto, eu quis contribuir com este sermão, porque esta é uma cena tão poderosa que está se desenvolvendo diretamente no trono de Deus. E o rolo agora, e o poderoso anjo que apareceu, e em alta voz ele proclamou e perguntou, quem é digno de quebrar os selos e de abrir o rolo? Então era tão crítico que o rolo fosse aberto. Você pode dizer. E quando você lê o livro do Êxodo, ele diz, está escrito dos dois lados, novamente ele diz, que ele fala do rolo que está escrito dos dois lados e selado com 7 selos. Mas quando você vai ao livro do Êxodo, Êxodo 32. Novamente, Êxodo 32, versículos 15 e 16. Olha o que ele diz aqui. Ele diz, Moisés desceu do monte
com as duas tábuas da aliança em suas mãos. Elas estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. Então nós vemos novamente uma escrita do próprio Yahweh, porque nós vimos que o rolo de Deus do céu foi escrito por Yahweh, meu amigo Jeová Elohim, Jeová Mikadishken, o Rei de Justiça, Hamelech, o grande Rei, o Santo Rei, nosso Santo Pai Abba no céu. Então você vê uma outra escrita aqui, se você ler Êxodo 32, e também é escrito dos dois lados aqui. O rolo é escrito dos dois lados, então você já quase tem a imagem daquilo que está dentro do rolo. Então você quase pode começar a imaginar, a colocar na sua imaginação o que exatamente está escrito no rolo, porque em um ponto você volta lá atrás, em Êxodo 32, versículos 15 e 16, então você vê, depois que Moisés falou com o Senhor, ele desceu do monte, com as duas tábuas da aliança em suas mãos. Elas estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. Então, novamente, ele escreveu do lado de dentro e do lado de fora, dos dois lados agora. As tábuas eram a obra de Deus, eram os escritos de Deus incrustados nas tábuas. Então, você já pode ter uma ideia, porque o Senhor estava apresentando os seus estatutos, a sua lei moral. Quando o Senhor apresentou as tábuas de pedra, ele estava essencialmente apresentando a sua lei moral, a lei moral que governa o seu reino, que governa o seu regime, que governa o seu reinado. Ele estava apresentando a sua lei moral, a sua irredutível lei moral. Na verdade, ele estava apresentando as regras que governam a sua interação, como que ele iria interagir com a humanidade. Deste ponto em diante, como que Deus iria interagir com a humanidade, a sua lei moral, a lei moral que governa o seu reino. Você quase pode dizer que as regras que governam como que Deus conduz o seu reino. E é isto que ele estava apresentando. A sua lei moral, a irredutível lei, as regras de como ele iria lidar com a terra e então com a humanidade. É isso que ele estava apresentando lá, povo abençoado. E é por isso que você vê, muito chocante, porque ele escreveu dos dois lados. Os dois lados foram escritos. Ele escreveu nos dois lados, apresentando para a humanidade e atraindo a atenção de todos os homens para os escritos que ele havia escrito. Então ele diz que ele trouxe de volta as tábuas de pedras com os escritos, onde ele colocou os escritos, povo abençoado. Então o Senhor Todo-Poderoso estava apresentando a lei moral que governa o seu reino, como que ele vai governar, como que ele vai interagir com a humanidade. E agora, novamente, aqui você vê a mesma coisa. O Senhor Todo-Poderoso apresentando escritos, mas agora em um rolo que é escrito dos dois lados. Os dois lados estavam escritos. E então selou. Então, neste tempo, ele apresentou, e é por isso que eu disse que quando você olha a arca da aliança do Senhor, você quase pode rapidamente entender como que o Senhor governa no seu trono os seus irredutíveis padrões morais. Então, com este rolo, você agora também pode começar a entender que o Senhor iria instituir os seus padrões morais na terra. Ele vai instituir a sua lei moral, a sua lei irredutível. Ele agora vai estabelecer sobre uma terra rebelde o seu código de lei e conduta, aquilo que ele requer do homem. E quando você lê Ezequiel, abram comigo em Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2, povo abençoado, eu não vou tomar muito do seu tempo, eu quero ser muito rápido aqui, mas novamente, o que vocês estavam dizendo era tão grande. É uma luta reduzir isto em 5 minutos.
Ezequiel capítulo 2. Eu vou ler o versículo 9, povo abençoado, e 10. Olha o que ele diz. Ezequiel capítulo 2. Novamente ele diz o seguinte. Então olhei e vi uma mão de alguém estendida para mim, e nela estava o rolo de um livro, que ele desenrolou diante de mim. E ele diz, em ambos os lados dele estavam escritas palavras, olha isto agora, palavras de lamento e pranto e ais, lamentações e pranto e ais. Então, novamente, a partir daqui, você quase pode desenvolver uma projeção, uma trajetória daquilo que está dentro do rolo. Ele diz, uau, quando ele pegou e abriu, houve lamento, houve pranto, houve ais na terra. Então, o Senhor realmente veio para desvendar para esta geração aquilo que está vindo. E lembre-se que ontem a mensagem foi ancorada nesta voz audível, a voz de Deus Pai falando comigo e dizendo, diga para este povo que quando o arrebatamento acontecer, ele o chama de arrebatamento, que quando o arrebatamento acontecer, o status da terra vai mudar. E eu disse, em outras palavras, vai mudar para sempre. É aí onde nós ancoramos a nossa conversa ontem. E eu disse que quanto mais nós entramos no livro do Apocalipse, mais nós nos movemos no capítulo 4, que é a celebração do trono todo-poderoso de Deus. Então, no capítulo 5, que agora celebra o Cordeiro, a autoridade e o poder do glorioso Cordeiro de Deus e o rolo, aquela autoridade do Cordeiro, a supremacia do Cordeiro é vista no fato dele ser capaz, porque você vê um anjo poderoso gritando, quem é digno de quebrar os selos e de abrir o rolo? E ele diz que eles procuraram no céu. Vamos ler novamente. Abram comigo novamente no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 5 é a nossa escritura guia aqui. Você vê a lamentação, você vê o desespero, porque ele diz no versículo 3, mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para dentro dele. Se você olhar no céu, na terra e debaixo da terra, isso cobre todas as dimensões da criação. Então, esta é a universalidade da criação, este é o universo. Então, ele fala a respeito de cada parte da criação. E quando ele diz debaixo da terra, ele quer dizer aqueles que estão mortos. Até na dimensão dos mortos eles procuraram. E tudo isso é para enfatizar a profecia que Jacó deu. Quando o Espírito do Senhor, quando ele veio para falar com Judá, o Espírito do Senhor veio e disse, e falou com Judá e disse, há um rei, e ele o chama de leão. Ele diz, Judá, você é um leão. Você derrotou a sua presa. Então, somente agora nós vamos entender que quando Jacó estava falando, ele estava essencialmente falando a respeito do rolo de Deus no sol. Como que Deus iria repossuir a terra? E isto vai envolver um processo, como nós vimos. Um processo de esmagar a cabeça da serpente. A serpente, aquela que usurpou a autoridade que Deus deu para o homem, o reino que Deus deu para o homem, o domínio que ele deu ao homem em Gênesis 1:28, que ele deu, ele renunciou, ele entregou na mão de Satanás, e ele está dizendo que de Judá virá um rei, que irá esmagar a cabeça desse usurpador, a serpente, o enganador, o mentiroso. Então, novamente, esta é a obra através da cruz. E é por isso que quando você lê o livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, então você pode entender o que está dentro do rolo de Deus, quando foi dito a ele para selar, permitam-me ir aonde o Espírito do Senhor me conduzir e não seguir algum caminho determinado. Permitam-me simplesmente fluir, povo abençoado. Se você for ao livro de Daniel, capítulo 12, Daniel, capítulo 12, então você quase pode dizer o que tem dentro do rolo. Daniel 12, versículo 4. Depois que Daniel determinou, o anjo Gabriel, aquele que falou comigo, então ele determinou a linha do tempo.
os 497 vezes 7. Então ele diz, na 69ª semana, quando agora o Messias vem, e ele diz que ele vai morrer, mas ele não vai levar nada, ou seja, ele não vai herdar o reino naquele tempo, quando ele morre na cruz. Então tem esta janela antes do Senhor reacender, antes dele apertar o botão para continuar a 70ª semana. Então agora vem a igreja, mas tem aquela parte onde o Messias vai ser ferido na cruz, depois de se completaram a 69ª semana, povo abençoado. Mas olha isso, você quase pode dizer em Daniel o que está dentro do rolo. Dentro do rolo estão os oráculos dos quais Daniel falou. Vamos lá em Daniel 12:4, ele diz, mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão ali e acolá para aumentar o conhecimento. Então ele diz, sela o livro, mas quando você vê o que Daniel está selando, olha isso agora. Se você olhar o rolo de Deus, dentro do rolo de Deus tem uma besta que está vindo. A besta de Daniel, a besta sobre a qual Daniel falou que viria, o anticristo. Ele está dentro do rolo. Aleluia! E Daniel fala a respeito desta abominação dentro do templo. Então, isto coloca o livro do Apocalipse em um lugar muito específico, onde você precisa olhar lá atrás no Antigo Testamento para desenvolver o entendimento daquilo que está sendo dito no livro do Apocalipse. E é por isso que ontem o Senhor me permitiu caminhar com vocês através do livro do Gênesis para vocês entenderem o que está em jogo aqui. Por que que houve tanto choro, tanto choro? O meu objetivo ontem foi descobrir por que que ninguém foi achado digno de quebrar os selos e abrir o rolo. E ele diz, eu chorei 2 vezes. Ele fala 2, isso é muito choro, muito lamento, muita agonia, muita dor. Eu chorei, ele fala 2 vezes. Vamos lá novamente. Novamente, Apocalipse, o livro do Apocalipse, capítulo 5. Ele diz, o versículo 3, mas nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, e eu disse que isto cobre todo o universo. Isso agora são as 3 dimensões que Deus usa para descrever a sua criação. A dimensão do céu, a dimensão da terra e a dimensão debaixo da terra. Isto significa que eles procuraram por toda a criação e não encontraram ninguém. Não encontraram ninguém. Então ele diz, mas não foi achado ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou nem sequer olhar para ele. Então, novamente, exigia um certo calibre de qualificação para alguém até mesmo ir lá e olhar, nem tocar. Veja o rolo de Deus. E então tocar e quebrar os selos. E abrir o conteúdo e ler o conteúdo. Este tremendo e profético rolo de Deus escrito por Deus Yahweh, o próprio Deus Pai. E você pode dizer que tudo daquilo que Daniel estava falando. Então, deixe-me parar aqui e fazer uma pergunta. Então, o que é o capítulo 4? Do que é que o capítulo 4 e o capítulo 5 estão falando? A respeito do que é o livro do Apocalipse, afinal. Você vê então que baseado na missão, porque